Muito bem, lição número 1, terceiro trimestre de 2024, a lição que fala sobre o livro de Marcos. Quando nós, assim, olhamos para o livro de Marcos, percebemos que ele se tornou um cooperador maravilhoso. Ele recebeu a segunda chance, o seu tio Barnabé convidou para o ministério, ele não desapontou, se tornou uma pessoa, assim, que cooperou demais na igreja primitiva. Seus escritos foram, assim, maravilhosos. Marcos escreveu o primeiro dos 4 evangelhos, ele foi o primeiro a escrever. É um livro pequeno, 16 capítulos apenas, mas Marcos ele tem uma visão assim, muito profunda da missão de Jesus. Ele descreveu de forma sucinta aquilo que Jesus passou nesse mundo. É uma leitura dinâmica e progressiva. O livro de Marcos é dinâmica e progressiva. Parece que as informações são assim contidas assim com uma fluidez muito grande. Ele sabe como escrever. Ele não perde a essência quando fala de Jesus e sua missão, dos milagres, fala do embate com os fariseus, com os sacerdotes, com os saduceus. Ele tem assim uma visão muito profunda daquilo que ele quer escrever. Tá? Esse evangelho, de acordo com a tradição, vários comentaristas dizem isso, Marcos escreveu para os romanos e mostrou justamente que Jesus Cristo foi um servo do Senhor, que foi enviado para uma obra especial. Como ele escreveu para os romanos dominavam de forma militar a Judéia e a Palestina, Marcos quis mostrar o seguinte: Jesus é como um soldado mandado pelo seu comandante para uma missão especial. Então, assim, direcionou de forma assim, muito apropriada a pessoa de Jesus para aquele público chamado os romanos. Na pergunta número 5, nós temos o seguinte enunciado: na narrativa de Marcos sobre Jesus, quais os personagens que ele identifica em sua narrativa de Marcos 1, verso 1 a 8. Diz assim, no princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Ele inicia, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha a conotação que ele dá. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Um reconhecimento, assim, todo especial. Como está escrito nos profetas, eis que envio o meu anjo ante a tua face, e ele vai preparar o teu caminho, ou o caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Apareceu João pregando no deserto e batizando, e falando sobre o arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, abaixando, desatar as correias das suas sandálias. Eu, em verdade, vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo. Nesses versos de 1 a 8, quais os personagens que Marcos cita? A resposta ele menciona Deus Pai, ele menciona Jesus Cristo, Filho de Deus, ele menciona o Espírito Santo e menciona João Batista e o povo que vinha para ser batizado. Ele mostra que ele era o mensageiro, estava preparando a estrutura para a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. E agora, na unção pós-batismo, o Espírito Santo descendo sobre Jesus confirmava a presença divina entre os homens. Então, o batismo e a unção. Jesus não precisava ser batizado. O João dizia, vinde a mim e eu vos batizarei para a remissão dos pecados. Jesus não tinha pecado, mas ele tinha que ser batizado para cumprir a profecia e para que o ministério dele começasse a partir desse batismo e da unção. E o Espírito Santo ungiu Jesus para o ministério. Então, são os personagens que Marcos, com detalhe, ele elenca. Deus Pai, Jesus Cristo como Filho, o Espírito Santo, João Batista como mensageiro e o povo que buscava o batismo. A forma do escritor Marcos apresentar a sequência dos fatos sobre o nascimento de Jesus é diferente dos demais, pois ele apresenta João Batista como mensageiro do Senhor. Nenhum escritor apresenta João Batista como mensageiro, mas Marcos
ele tem essa preocupação de mostrar o mensageiro, inclusive mencionando os profetas que falaram sobre esse mensageiro. Ele menciona Moisés, quando o anjo diz, vou preparar o caminho. Ele menciona Isaías, que diz assim, voz que reclama no deserto, Isaías mencionando, e Malaquias dizendo, o meu servo vai preparar o caminho, como se Jesus fosse um rei que deveria chegar. Por isso, a forma como ele escreveu é uma forma sequencial dos fatos e que mostra um conhecimento de tudo que havia sido profetizado a respeito do Senhor Jesus Cristo. Com isso, ele demonstrou o seu conhecimento profético e mostrou que ele, como escritor, tinha plena consciência de que Jesus era o divino Filho de Deus. Pergunta 6. Como os textos de Êxodo 22:20, Isaías 40, verso 3 e Malaquias 3, verso 1, como esses textos se relacionam ao falar do mensageiro de Deus? Diz assim, Êxodo 23, verso 20, eis que vos envio um anjo diante de ti, o qual vai preparar o caminho para que ele vos leve ao lugar que te tenho preparado. Ou seja, quando Deus falou a Moisés, Moisés diz ao povo que eu vou mandar um anjo na frente preparar o caminho para que vocês possam chegar em Canaã. Era uma preparação do caminho. Isaías 40, verso 3, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai as veredas, o ermo, tirem todos os buracos, nivelem as ruas, para que esse rei possa chegar. Malaquias 3, verso 1, eis que vos envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá a seu tempo, diz o Senhor, a quem vós buscais, o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vai dizer, eis que vem o Senhor dos exércitos. Então a pergunta é, como esses 3 versos se relacionam com o mensageiro que viria antes de Jesus chegar a essa terra? Resposta, esses textos falam de forma comum de preparação de um caminho, para que o mensageiro pudesse estar preparando esse caminho e o Messias pudesse andar por esse caminho. Era comum nos tempos antigos, quando um rei ia visitar uma cidade, ia na frente do rei um arauto, às vezes vinha uma semana antes. Um mensageiro ia com a trombeta e passava pelas ruas gritando, o rei vem aí, daqui a 5 dias o rei estará aqui. As pessoas então nivelavam as ruas, pintavam as casas, preparavam tudo, tiravam o lixo de todos os lugares. Eles queriam dar uma boa impressão para o rei que viria visitá-los. Por isso, João Batista se tornou um mensageiro preparado por Deus para que ele pudesse, assim, endireitar o caminho, solicitar ao povo que preparasse o coração para que o Messias pudesse ser recebido. Deus nos abençoe. Possamos entender que em nossa vida hoje, Deus quer que nós preparemos o caminho para que Jesus Cristo possa chegar e achar fé nesta terra. Nós somos agora os mensageiros desta nova aliança, mensageiros do pacto novo, onde Jesus prometeu a vida eterna, prometeu o poder do Espírito Santo e prometeu levar os seus filhos para uma eternidade. Então, hoje nós somos esses mensageiros. Nós temos que preparar o caminho para a segunda vinda do Senhor Jesus. Deus conta conosco. Um dia, um escritor chamado Charles Gordon escreveu um livro chamado O Mensageiro do Céu. E dele conta uma alegoria que quando Jesus chegou ao céu, Gabriel, o anjo, perguntou, Senhor, parabéns pela sua atuação. O Senhor deixou preparado uma organização poderosa, bem estruturada lá na terra para falar do Evangelho? Jesus disse, não deixei nenhuma organização. O Senhor deixou o quê preparado? Eu deixei 11 homens preparados para falar do Evangelho. Deixei Pedro, Tiago, João, Natanael, Bartolomeu, Mateus. Senhor, e o Senhor está contando com eles? Perfeitamente. Mas, Senhor, o Senhor não tem receio que eles desistam? E se Pedro se enjoar? E se eles forem perseguidos? Jesus disse, eles não vão falhar, porque eu estou contando com eles. E isso assim aconteceu. E Marcos mostra que o início disso tudo foi o mensageiro João Batista. Ele veio no espírito e poder de Elias, preparando um povo para a chegada do Senhor. Agora, nós temos que ser o novo Elias, o novo João Batista, que temos que ser mensageiros de uma nova realidade, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém.